Olá pessoal, aqui é o professor Marcos de Matemática, tudo bem? Nós estamos começando mais uma aula do Caderno Aprender Sempre, são as aulas número 7 e 8 da sequência didática número 2. Essa aula ela vai tratar sobre sistemas de equações lineares do primeiro grau e a gente vai trabalhar nessa aula com diferentes estratégias. Então tem aqui o nosso objetivo de aula, né, que é resolver sistemas com duas equações lineares do primeiro grau por diferentes estratégias, mental, processo algébrico e geométrico. Também tem aqui a segunda etapa, que é elaborar problemas que envolvam sistemas de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então a gente vai ter esses dois lados, de pensar como resolver e pensar como elaborar problemas que envolvam equações do primeiro grau, né, de duas incógnitas diferentes. Caro aluno, para o desenvolvimento das tarefas propostas a seguir, será necessário relembrar conceitos de equação polinomial do primeiro grau, pois você aprenderá a resolver um sistema linear de duas incógnitas utilizando dois procedimentos algébricos diferentes. E para obter sucesso nas resoluções, é necessário que você lembre das soluções de equação do primeiro grau. Você deve ficar atento aos comentários e possíveis complementos que o professor fará no decorrer das aulas, pois serão apresentados novos significados algébricos. Então tá aí o recado, né? A gente vai então começar aqui a entender uma solução pelo método da adição e uma outra solução pelo método da substituição. Então nós temos dois métodos de solução aqui, à esquerda é o da adição e o da direita é o da substituição. Certo? Então vamos analisar primeiro o método da adição. Repara aqui comigo que você tem um sistema, ele está composto pelas equações 1 e 2. Nesse sistema aparece 3x menos 2y é igual a 10 como primeira equação. 5x menos 2y é igual, aqui é igual, perdão, a 22 pela segunda equação. Então, como que foi resolvido esse sistema? Ele somou, né? Ele resolveu pela adição. Então, ele somou as duas equações. Como que ele realizou essa soma? Olha lá. 3x mais 5x deu 8x. Devo 2y. Tenho 2y. Então, 2y positivo com 2y negativos. Eles se anulam. Então, aqui, por isso que ficou 0y. Porque um é positivo, outro é negativo. Logo, anulou os y's. E aqui no final você tem 10 mais 22. 10 mais 22 dá 32. Repare que esse sistema, ele anulou a incógnita y. Então a gente ficou só com a incógnita x para trabalhar e resolver o problema. Olha lá, 8x é igual a 32. O 8 está multiplicando, passou dividindo aqui no 32. E 32 dividido por 8 dá 4. Ou seja, x igual a 4 é a solução que a gente obteve ali através da soma das equações, certo? Agora que a gente já descobriu o valor de x, ele escolheu a segunda equação e no lugar do x ele substituiu o valor 4, que é o valor que a gente encontrou para x, certo? Então, em vez de 5x, ficou 5 vezes 4. Olha lá, 5 vezes 4 mais 2y é igual a 22. 5 vezes 4 a gente sabe que é 20 pela tabuada. O 20 ele vai trocar de lado e quando ele troca de lado ele troca o sinal, olha lá. Então sobrou 2y de um lado é igual a 22 menos 20. 2y é igual a 2. O 2 está multiplicando, passa dividindo, então encontramos o valor y é igual a 1. Logo, a solução do sistema é x igual a 4, y igual a 1. Então, sempre o primeiro do par é o x, o segundo é o y. Não esqueçam disso, certo? Então, solução x igual a 4, y é igual a 1. Esse foi o método da adição. Por que adição? Porque a gente somou as duas equações, né? E a gente eliminou uma das incógnitas através da soma das equações. Tudo bem? Agora a gente vai fazer através do método da substituição, que é esse segundo método que está aqui à direita. Então você tem as seguintes equações. Na primeira, 5x mais y é igual a menos 1, essa é a primeira equação. Na segunda equação você tem 3x mais 4y é igual a 13. Igual a 13, segunda equação.
Então aqui você observa o seguinte, você está pegando aqui, ó, na primeira equação, na equação número 1, 5x mais y é igual a menos 1. Isolamos a incógnita y, que é igual a menos... Então o y ficou sozinho aqui no canto esquerdo, certo? E aí ficou y é igual a menos 1 menos 5x, ou seja, o 5x que estava positivo, ele trocou de lado e trocou o sinal. Então ficou y igual a menos 1 menos 5x. E aí, substituímos na segunda equação. Então, aonde aparecer y na segunda equação, você vai colocar esse valor aqui, ó, menos 1 menos 5x. E é isso que ele fez aqui na segunda equação, ó. Então, aonde apareceu o y, ele trocou por menos 1 menos 5x. E aí, vamos ver como é que ficou aqui a nossa solução, então, através do método da substituição. O 3x foi copiado, o 4 vezes y, esse valor aqui, 1 menos 5x, entrou no lugar do y pela substituição, é igual a 13. Agora, ele vai fazer o que aqui? Ele vai fazer uma distribuição, então ele vai multiplicar o 4 por menos 1 e vai multiplicar o 4 por menos 5. E aí 4 vezes menos 1 dá menos 4, e 4 vezes 5x dá 20x, só que negativo, porque mais com menos dá menos na multiplicação, certo? Então agora, observe que a gente só tem x aqui na nossa equação. Agora basta a gente colocar x, tudo que tem x, acompanhando o x no primeiro membro, e tudo que é numérico no segundo membro. Foi isso que ele fez aqui na próxima linha, né? Ele organizou de forma que ficou 3x menos 20x de um lado, e 13, o menos 4 estava negativo, passou para o outro lado, então se tornou positivo. Lembra que quando você troca de lado, você troca de sinal, por conta da operação inversa, né? Sempre mantendo o equilíbrio da equação. Para manter o equilíbrio da equação, tem que fazer a operação inversa quando você troca alguma coisa de lado da igualdade. Então aqui você tem o que agora? 3x menos 20x é igual a 13 mais 4. 3x menos 20x significa o quê? Que eu tenho 3, mas eu devo 20. Então, se eu tenho só 3 para pagar, significa que eu vou pagar um pouquinho da minha dívida, mas ainda eu vou ficar devendo 17x, certo? Então, ficou 17x de um lado, negativo, né? É igual a 17 do outro, porque 13 mais 4 também dá 17. O x está multiplicando por 17, então o 17 vai passar dividindo, né? O 17 negativo vai passar dividindo. E aí ficou 17 dividido por menos 17, que é igual a menos 1. Então, encontramos o valor do x. X é negativo, vale menos 1. Agora, o que a gente tem que fazer? Pegar esse valor que a gente encontrou e substituir na equação que a gente tinha aqui, ó. Y é igual a menos 1 menos 5x. Então, no lugar do x, a gente vai trocar por menos 1. E aí vai ficar y é igual a menos 1 menos 5 vezes menos 1, que é o valor que a gente encontrou para x aqui, ó. Então, menos com menos na multiplicação dá mais, 5 vezes 1 dá 5. Então, ficamos com menos 1 mais 5. Se eu devo 1, mas tenho 5, então me sobram 4. Y é igual a 4. Repare, então, que a solução desse sistema é x igual a menos 1, y é igual a 4. Então, a gente resolveu aí dois exemplos, um pelo método da adição, o segundo pelo método da substituição. Eu recomendo que vocês revejam essas partes do vídeo, revejam as técnicas de adição, as técnicas de substituição, porque vocês vão ter exercícios para fazer com cada uma dessas técnicas, tudo bem? Vamos lá. Então aqui você tem, resolva os sistemas de equação usando o método da adição. Então ele está querendo que você use aquele primeiro método, certo? O método da adição. Agora, o que você vai fazer então? Você vai colocar aqui a barra e vai adicionar as duas equações, certo? A equação 1 e a equação 2, certo? Repare que 2 com 4 dá 6x, então já somamos os x. Você tem o y aí agora, ó. Um y é positivo, um y é negativo. Então, a gente cancela o y. Então, nem precisa colocar 0y aqui embaixo. Ele já desaparece. Porque um é positivo e um é negativo. 7 mais 5 dá 12. Então, repare que você ficou com 6x igual a 12. O 6 vai passar dividindo.
12 dividido por 6, x é igual a 2. Você encontrou o valor para x. X vale 2. O que você tem que fazer agora? Pegar uma das equações, né, e substituir o valor de x sendo 2. Eu vou escolher essa segunda aqui, ó. Então vamos lá. Pegando a segunda equação, 2x, vou fazer aqui do lado. Pegando a segunda equação, 2x menos y é igual a 5. Repara que o x a gente já encontrou o valor, o x é 2, então no lugar do x eu vou trocar por 2. 2 vezes 2 menos y é igual a 5. Então ficamos com 4 menos y é igual a 5. O y está negativo, né? O 4 está positivo. Quando o 4 trocar de lado, ele troca de sinal. Então ficamos com y negativo é igual a 1 positivo. Agora, eu não quero y negativo, eu quero y positivo. Então, eu vou multiplicar a equação inteira por menos 1. E aí, a gente vai trocar o sinal de todos os membros, né? Então, ficou y é igual a menos 1. Então, qual é a solução do sistema? Solução do sistema. Solução é igual. Primeiro do par é sempre x, então 2. O segundo do par é y, menos 1. Então, a solução do sistema é x igual a 2, y igual a menos 1. Beleza? Item B aí, agora vai pausando o vídeo, vai tentando resolver antes de ver a solução, né? Sempre é interessante que você tente fazer antes de ver a solução. Então, pausa o vídeo, faça no seu caderno e depois solta o vídeo para você ver a correção, para ver se você conseguiu acertar, certo? Então, ainda estamos trabalhando com o método da adição. Vamos lá. Então, adicionando aqui as equações. Como é que vai ficar? Repare comigo que 3 com 5 dá 8x. 2 negativo com 2 positivo, a gente vai eliminar o y novamente. 6 com mais 18 dá 24. O x fica isolado, o 8 está multiplicando, vai passar dividindo, sempre o contrário de multiplicar é dividir. X é igual a 24 dividido por 8, que dá 3. Novamente, já encontramos o valor de x, você vai pegar uma das equações, pode ser a equação 1, pode ser a equação 2, pode ser a equação que você achar melhor. Eu estou escolhendo a primeira porque eu achei que ela está mais fácil ali. Então, 3x menos 2y é igual a 6. Repare que o x você já tem o valor, é 3, então vai ficar 3 vezes 3 menos 2y é igual a 6. Aqui vai dar 9, né? Então, ficamos com 9 menos 2y é igual a 6. O 9 vai passar para o outro lado. Lembra quando troca de lado, troca o sinal, né? Operação inversa. Então, você tem 6 menos 9 agora. Então, ficamos com 2y é igual a menos 3. Repare que você tem o seguinte, você tem um 2 multiplicando no y. Lembra que quando está multiplicando, você passa a operação invertida, que é a divisão. Então, ficamos com menos 3 dividido por menos 2. Repare que menos com menos dá mais, então y é igual a 3 sobre 2. Tudo bem? Então, encontrou o valor do x, encontrou o valor do y. Qual que é a solução do sistema? A solução é, o primeiro do par é sempre x, né? Par ordenado, 3 é o valor do x, e 3 sobre 2, ou 1,5, né? A gente deixa no formato de fração, é o valor do y. Então, está resolvido aí o seu sistema. Tudo bem? Então, esse é o resultado do sistema x igual a 3 e y igual a 3 sobre 2. Vamos ver o item C novamente, vai pausando o vídeo, tenta fazer no caderno e depois você solta para ver se você acertou a solução. Vamos ver o item C. Então aqui no item C você tem o x que vai ser eliminado nesse caso, né? Porque nós temos eles com sinais contrários, ó. Então, 3x com menos 3x elimina, dá 0x. O y vai ficar 2 mais 1. 2 mais 1 são 3y.
E os valores que tem aqui, eu devo 10, né? Menos 10 é dever, devo 10 e devo 2. No total, então, eu vou ficar devendo 12. Lembra quando os sinais, os dois são negativos? Aqui eu vou somar, né? E vou manter o sinal. Então, eu devo 12. Ou seja, o valor do y ficou 12 negativo dividido por 3, que é igual a menos 4. Beleza? Encontramos o valor de y. O que você vai fazer? Vai escolher uma das equações, né? Ou a equação 1 ou a equação 2, e vai substituir o valor do y que você acabou de encontrar. Então, eu vou pegar ali o nosso valor da segunda equação, por exemplo. Ó, segunda equação, menos 3x mais y é igual a menos 2. No lugar onde está y, você vai trocar pelo valor que o y tem. Então, ficamos com menos 3x menos 4 é igual a menos 2. O 4 está negativo, vai trocar de lado, vai trocar o sinal. Então, ficamos com menos 3x é igual a menos 2 mais 4. Se eu devo 2, mas tenho 4 para pagar, significa que vai me sobrar 2. Então, ficamos com menos 3x igual a 2. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar com menos 2 sobre 3. O sinal foi junto, tá, gente? Sinal negativo passou para lá também. Então, aqui ficamos com x igual a menos 2 terços. Encontramos o valor de y, encontramos o valor de x. Qual é a solução do sistema? Solução do sistema, o primeiro do par ordenado é sempre x, então menos 2 terços vem em primeiro lugar. O segundo do par ordenado é sempre y, e que é menos 4. Então, solução, x igual a menos 2 terços e y igual a menos 4. Beleza? Vamos para o item D. No item D, novamente, fazendo pelo sistema de adição, então a gente passa aqui a nossa linha e faz o sinal de mais. A gente está usando o sistema de adição. Então, aqui a gente vai eliminar quem? Vai eliminar o B, né? Por quê? Porque o B tem valores iguais e sinais diferentes. O A mais 2As dá 3As. 3B menos 3B anula, né? Dá 0. E 5 menos... Olha, repare aqui, ó. 5 mais menos 8. A conta que você está fazendo aqui é 5 mais menos 8. Repare que aqui você vai ficar então com 5 menos 8. Isso daqui vai dar negativo, vai dar menos 3, certo? Porque você tem 5, mas você deve 8. Então vai ficar devendo 3, tudo bem? O 3 está multiplicando, vai passar dividindo, fica então menos 3 sobre 3, A é igual a menos 1. Então você encontrou o valor do A. O A vale menos 1. Agora eu vou pegar a primeira equação, que é essa daqui, e vou substituir o valor do A, certo? Então, eu tenho A mais 3B é igual a 5. O valor do A é menos 1, troquei, mais 3B é igual a 5. O menos 1 troca de lado trocando o sinal, então ficamos com 5 mais 1. 3B é igual a 6. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo, então 6 dividido por 3, ou seja, o B é igual a 2. Qual é a solução do sistema? O A é o primeiro, que está no lugar do x, o B é o segundo, está no lugar do y. Então, solução A, menos 1, B, 2. Beleza? Então, a gente completou aqui a ideia de resolver o sistema por adição, pelo método da adição das equações, tudo bem? Agora a gente vai fazer a resolução das equações usando o método da substituição. Então, presta atenção que esse método é um pouquinho diferente do método anterior, certo? Então, repare uma coisa. Nesse método da substituição, você tem que isolar uma das incógnitas. Isolar é deixar sozinha, certo? A que for mais fácil de você isolar é a que você vai utilizar. Então, nesse caso, repare que aqui na segunda equação, na equação 2, que é essa daqui de baixo, você já tem o y isolado. Ele já está isolado, já está sozinho. Então, nós vamos usar essa equação para substituir na primeira.
Então, eu peguei a segunda equação e eu vou substituir no valor do y da primeira equação. Ou seja, você tinha 2x mais 2y é igual a 48. Repare que no lugar do y eu vou trocar por 3x. Por quê? Porque o y é igual a 3x. Então, no lugar do y é a mesma coisa de eu colocar 3x. Certo? Então, ficamos com 2x mais 2 vezes 3x é igual a 48. Então, resolvendo aqui a equação, nós temos 2 vezes 3, 6. Então, dá 6x no total. É igual a 48. Repare, então, que você tem agora 8x, somando tudo, né? 8x é igual a 48. E aí você vai fazer o quê? Vai passar o 8 dividindo, né? Ficando com 48 dividido por 8. Logo, você encontra que o x é igual a 6. Encontrou o valor de x, você vai lá, vai colocar o valor aqui, ó, na segunda equação. Então, se eu sei que o y é igual a 3x, no lugar do x eu vou trocar o 6, que eu acabei de encontrar. Então, vai ficar 3 vezes 6, ou seja, y é igual a 18. Qual é a solução do sistema? Solução x primeiro, y segundo, né? X igual a 6, y é igual a 18. Beleza? Reparem que a gente fez uma substituição, né? A gente pegou o valor onde tinha y, a gente trocou por 3x. Por isso chama método da substituição. Vamos para as outras. Item B, lembra de pausar o vídeo, tenta fazer primeiro, para depois você olhar a solução, né? Senão não perde sentido, né? Se você ficar só olhando a solução e não tentar fazer, aí fica mais difícil de ter o aprendizado. Então vamos lá. Item B agora. Você tem aqui duas equações, você pode escolher quem que você vai isolar, certo? Então, nesse caso, eu vou pegar a segunda equação aqui e eu vou isolar o A, ok? Então, como que isola o A na segunda equação? O A fica sozinho, né? E o 3B que está negativo, ele passa para o lado de lá positivo. Então, a gente ficou assim, ó. A é igual a 3B positivo, né? Trocou de lado, trocou sinal, menos 9, que já estava lá. Agora já tem o valor do A. Então quer dizer que nessa outra equação, que é a equação número 1, aonde aparecer o valor A, eu vou trocar por 3B menos 9. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar a primeira equação aqui agora, né? Então aparece menos A mais 2B é igual a 7. Então, menos, quem é o A que eu encontrei? É aqui, ó, 3B menos 9. Mais 2B é igual a 7. Repara, então, que no lugar do A, eu estou trocando pelo valor que eu encontrei aqui, ó, 3B menos 9. Aqui, como tem um sinal negando isso, né, um sinal negativo aqui na frente, eu tenho que distribuir esse sinal negativo para quem está aqui dentro. Então, eu tenho menos com mais, que dá menos 3B, e menos com menos, que dá mais 9B. Pronto, eliminei o parênteses. Agora, eu vou juntar, né, os termos semelhantes, que são os termos que tem B e os termos numéricos. Então, aqui, ó, tenho 3B negativo, mas eu tenho 2 positivo. Então, quer dizer que vai sobrar um B negativo desse lado, juntando 3B negativo com 2B positivo. O 9 está positivo, vai trocar de lado e vai trocar o sinal. Então, vai ficar 7 com menos 9. Ou seja, ficamos com menos B é igual a menos 2. Por que menos 2? Porque eu tenho 7, mas eu devo 9. Então, eu vou pagar, né, a minha dívida com 7, mas ainda vou ficar devendo 2. Então, ficamos com menos B igual a menos 2. Lembra que quando você tem negativo dos dois lados da igualdade, você pode multiplicar tudo por menos 1 e trocar o sinal, ou seja, B é igual a 2. Encontrou o valor do B. Agora que você já sabe o valor do B, você volta nessa equação aqui. E aí você troca o valor do B. O B vale 2, né? Então, no lugar do B, eu vou trocar por 2. Vai ficar 3 vezes 2 menos 9. Então, ficamos com 3 vezes 2 é 6, menos 9. E A é igual a 6 menos 9, que dá menos 3.
Beleza, então qual é a solução do sistema? Lembra o valor do A primeiro, o valor do B em segundo. Valor do A, menos 3, valor do B, 2. Beleza? Seguimos para o item C. No item C você tem N e M, certo? N e M é igual a 59, a soma deles, e N menos M é igual a 23. Beleza, então aqui nós temos pelo método da substituição, aqui poderia também fazer pelo da adição, porque tem M's com sinais contrários, né? Mas aqui o exercício pede para a gente fazer pelo da substituição. Então, tome cuidado aí na hora que você for fazer, siga o método que o exercício pede, ok? Então, o N, eu vou isolar esse N aqui, ó, da segunda equação, o N fica no lugar, o M está negativo, vai passar do outro lado, vai passar positivo. Então, ficamos com M mais 23. Então, usei a segunda equação aqui, organizei ela, né? Agora, eu vou pegar esse N que eu encontrei, que é igual a M mais 23, e vou colocar na primeira equação. Então, agora, usando a primeira equação, N mais M é igual a 59. O N é quem? O N é M mais 23. Então, no lugar do N, eu estou trocando por M mais 23. Mais M igual a 59. Então, aqui ficamos com 2 M's, né? É igual a 59 menos 23. Aqui é só fazer a continha, né? 9 menos 3 dá 6. 5 menos 2 dá 3. 2m's igual a 36. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo, então ficamos com 36 dividido por 2, ou seja, encontramos o valor do m, que dá 18 pela divisão, né? 36 dividido por 2, 18. Se você encontrou m igual a 18, agora basta voltar nessa equação, né? E aonde aparece m, você troca pelo 18. Então, 18, que é o valor que você encontrou, mais 23. Ou seja, somando aqui, você vai ter 8 com 3 dá 11, sobe 1. 1 com mais 2 dá 3, com mais 1, 4. Então, N é igual a 41. Quem é que você vai colocar aqui primeiro? Seguindo a ordem, M primeiro, N depois, certo? Então, solução da equação, quem é o primeiro? M. Quem é o segundo? N. 18 primeiro, 41 depois. M, N. Beleza. Seguindo então para o item D e último dessa parte de substituição, você vai ter as letrinhas C e M. Então, C mais M é igual a 30 e 4C mais 2M é igual a 84. Repare que essa equação, ela está fazendo analogia ao probleminha que a gente viu na aula anterior, que é de carros e motos, né? Carro mais moto é igual ao total de 30 veículos. 4 rodas do carro mais 2 rodas da moto é igual ao total de 84 rodas. Então, ele quer saber quantos são os carros e quantas são as motos nesse problema, né? Vamos lá. Você tem, então, por substituição, eu vou manter o C aqui na primeira equação, estou usando a primeira equação. O M está positivo, eu vou trocar de lado, vou trocar de sinal. Então, ele vai ficar negativo, certo? 30 menos M. O M era positivo, trocou de lado, ficou negativo, certo? Então, encontramos que o C vale 30 menos M. Agora, vou usar na segunda equação, que é 4C mais 2M é igual a 84. No lugar onde aparece a letra C, eu vou trocar por 30 menos M. Então, ficamos com 4 vezes 30 menos M, que é o C, né? Ó, tá aqui, ó. É aqui que está acontecendo a substituição. No lugar do C, apareceu 30 menos M. E aí, o resto você copia da forma como parece. Por fim, você vai resolver aqui a distribuição, né? 4 vezes 30 dá 120. 4 vezes M dá menos 4M. Mais 2M's é igual a 84.
Beleza, você tem 4M's, aliás, você está devendo 4M's, mas você tem só 2 para pagar. Então vai pagar e vai continuar devendo 2, certo? E aí o 120 que está positivo, quando ele troca de lado, ele troca de sinal. Então ficaremos com 84 menos 120, certo? Você faz essa conta lá no seu rascunho do caderno, 120 menos 84, né? Aqui ficaria 11, aqui ficaria 10, 10 menos 4, 6, 11 menos 8, 3, sobrou 36. Então, a conta aqui ficaria 2m negativo igual a menos 36. Por que menos 36? Porque o valor maior é o valor do negativo. Então, se eu tenho 84, mas eu devo 120, eu vou pagar 84, mas ainda vou ficar devendo 36, certo? Lembra que quando os dois lados estão negativos, eu posso multiplicar tudo por menos 1 e trocar o sinal de todos os membros da igualdade. Então, você fica com 2m igual a 36, o 2 passa dividindo, né? O 2 está multiplicando, o contrário de multiplicar, da multiplicação é a divisão. Então, ficaremos com 36 dividido por 2. E, por fim, chegamos em m igual a 18. Então, encontramos um total de 18 motos nesse estacionamento, certo? Ah, mas eu quero saber o total de carros. Então, você vai pegar as 18 motos e vai substituir nessa equação. Então, ficaremos com C é igual a 30 menos 18. E 30 menos 18, isso nos dá C igual a 12. Então, tem 12 carros e 18 motos nesse estacionamento. Beleza? Agora, como é que você faz a solução? Estou considerando o carro como X, né? E a moto como Y, certo? Então, aqui a gente coloca o carro primeiro, 12, e a moto em segundo. Tudo bem? Espero que tenham entendido até aqui os dois métodos. O método primeiro foi que a gente trabalhou da adição e agora a gente finalizou o método da substituição. Nós ainda vamos fazer agora o cálculo mental, né? A ideia de você calcular isso mentalmente, pensando quais são as possibilidades que você tem para resolver esses sistemas sem precisar usar nenhum desses dois métodos que a gente explicou, que eu expliquei para vocês agora nessa aula. Então, repara aqui nesse item A. A ideia é você resolver isso mentalmente, ou seja, você pensar em números que podem ser soluções desse sistema sem precisar usar o método da adição ou o método da substituição, certo? Então, no item A, repare aqui, quais são as possibilidades de você somar dois números e dar 13 e subtrair esses mesmos dois números e dar 1? Significa que esses números eles têm que estar próximos um do outro, porque se eu faço um menos o outro, tem que dar 1, certo? Então, a diferença entre eles tem que ser 1, somente 1. Então, repare que se a gente tem aqui as possibilidades de somar 13, quais são as possibilidades de somar 13? Ah, eu tenho 0 mais 13, eu tenho 1 mais 12, eu tenho 2 mais 11. Só que repare que se eu fizer 13 menos 0, continua 13, não dá 1. Se eu fizer 12 menos 1, vai dar 11, não vai dar 1. Então tem que ser um número que seja mais próximo aqui, não pode ter uma distância muito grande do valor do A para o valor do B, por exemplo, certo? Então, nesse caso, como a diferença tem que ser 1, a gente já logo imagina que as possíveis respostas aqui seriam A igual a 7 e B igual a 6. Por quê? Porque 7 mais 6 dá 13 e 7 menos 6 dá 1. Então, nesse caso, sem usar nenhum dos métodos, usando somente o cálculo mental, você percebe que o A vale 7 e o B vale 6. E esses valores vão resolver essa equação. Tudo bem? Vamos pensar agora para o item B. Como que você pensaria em x mais y é igual a 8? Quais são as possibilidades de somar 8, sendo que a diferença desses números tem que dar 2? Certo? A diferença desses números tem que ser 2. Então, eu sei que você tem as possibilidades para somar 8. 0 e 8. Aliás, 8 e 0. 7 e 1. 6 e 2. São todas possibilidades. 5 e 3. 4 e 4. Então, você tem várias possibilidades aqui
que você pode enxergar valores, certo? Para somar 8. Repare aqui, ó, se eu colocar, por exemplo, 8 mais 0, vai dar 8. Mas se eu colocar 8 menos 0, vai continuar 8, não vai dar 2. Então, eu tenho que pensar num número que eu vou subtrair e vai dar 2 aqui, ok? Então, por exemplo, se você fizer 6 e 2, o que vai acontecer? 6 mais 2 dá 8, 6 menos 2 daria 4. Aqui não funcionaria, certo? Se fosse 5 e 3, será que daria certo? Ó, vamos pensar no 5 e 3. Como que ficaria se fosse 5 e 3? 5 mais 3 dá 8? Sim. 5 menos 3 dá 2? Sim. Ah, então você matou, certo? Então, usando possibilidades, você pode escrever essas possibilidades no seu caderno, né? Você descobre que você consegue resolver esse sistema sem necessidade de um dos dois métodos. Pode ser um cálculo mental. Então, aqui você descobriu que o x, né? Desculpa, não é A aqui. É x vale 5 e y vale 3. Por quê? Porque 5 mais 3 dá 8 e 5 menos 3 dá 2. Tudo bem? Vamos ver o item C. No item C você tem que pensar numa soma de dois números que dá 5. E esse mesmo número somado com 3 vezes o segundo número vai dar 11. Certo? Então, qual é a soma possível para dar 5? Ah, tem 1 mais 4, tem 2 mais 3, certo? Então, você tem que analisar quais são as possibilidades de dar 5 aqui na primeira equação. Então, vamos testar com 1 mais 4? Vamos ver se isso é possível? 1 mais 4 dá 5. 1 mais 4 vezes 3, aliás, 3 vezes 4, né? Dá 12 já. Então, para essa possibilidade aqui, 1 mais 4 já não funcionou. Vamos testar para 2 mais 3 para ver se funciona? Vamos lá, ó. 2 mais 3 dá 5. Aqui na segunda equação agora, fica 2 mais 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 com mais 2 dá 11. Ah, então bateu, olha lá, 5 e 11. Então, significa que os valores possíveis aqui são 2 e 3, certo? Então, a solução seria x igual a 2 e y igual a 3. Então, vamos colocar soluções aqui. X igual a 2 e y é igual a 3. Novamente, você vai pensar aqui, ó, nessa mesma ideia usando o m e o n, certo? Então, você sabe que 2m's mais n dá 13. E 3m's mais n dá 17, certo? Então, quais as possibilidades para somar 13 que eu tenho? Vamos lá. Se eu pensasse, por exemplo, que o m vale 5 e o n vale 3, será que dá certo? Vamos ver. 2 vezes 5 mais 3. Isso vai dar 13, certo? Agora vamos ver embaixo se isso vai funcionar. 3 vezes 5 mais 3. 3 vezes 5 dá 15. 15 mais 3 dá 18. Ó. Ah, então não bateu. Essa possibilidade não deu certo. Não podemos colocar m valendo 5. Então vamos tentar diminuir o valor do m para ver se a gente chega no valor. Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, que 2 vezes 4 dá 8. Vamos supor que o n agora vale 5, então. 8 mais 5 dá 13, certo? 3 vezes 4 dá 12. 12 mais 5 dá 17. Olha, bateu aqui, ó. Bateu certinho. Então, significa que o m tem que valer 4 e o n tem que valer 5, certo? Então, a gente coloca as respostas, né? m igual a 4, m igual a 4, n igual a 5. Beleza? Então, são formas de você ir analisando, ver o que encaixa, né? E você resolve esses problemas mentalmente. Muitos deles você nem precisou aplicar método de adição, método de substituição, etc. Agora nós vamos ver algumas que caíram nas provinhas aí, do Saresp, AP, etc. Então, vamos ver essa do Saresp de 2017, que diz assim: Carlos e Marisa compraram canetas marca-texto e canetas comuns de diversas cores
Ao equacionar a compra de Marisa e Carlos em um sistema, considerando que X representa as canetas marca-texto e Y as canetas comuns, temos. Então vamos lá. 2x mais 2y é igual a 8 e 20. 3x mais y é igual a 9 e 10. Então eu vou usar o método da substituição, usando a substituição através da segunda equação nesse caso, tá bom? Então o y eu vou manter ele isolado. O x eu vou trocar de lado e vou trocar o sinal. Então ficamos com menos 3x. Então encontramos o valor do y para a segunda equação. Agora eu vou aplicar na primeira equação. Então, aplicando a substituição na primeira equação, aonde aparecer o y eu vou trocar por 9, 10 menos 3x, certo? Então vai ficar 2y mais 2 vezes, aonde seria o y aqui, eu estou fazendo a substituição agora, veja, 9 e 10 menos 3x, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Igual, né? Faltou igual aqui a 8 e 20. Agora, a gente vai fazer a distributiva, né? E vai calcular o valor dessa equação que a gente encontrou só com x. Então, vai ficar 2x igual 9 vezes 2 dá 18. 18 e 20, então, né? Então, mais 18 e 20... menos 2 vezes 3 dá 6x, é igual a 8 e 20. O 18 está positivo, quando ele trocar de lado, ele vai trocar de sinal, então ficaremos com 2x menos 6x é igual a 8 e 20 menos 18 e 20. Repare que aqui a gente ficou com 4x negativo, porque se eu tinha 2 e devo 6, eu vou pagar esses 2, mas ainda vou ficar devendo 4. E aqui desse lado, a gente vai ficar com 10, né? 10 reais, né? Por quê? Porque 18 que eu devo, se eu paguei 8 e 20, eu ainda vou ficar devendo 10. Então, repare que a gente vai fazer o que agora? Vai trocar o sinal dos dois lados da igualdade, né? Multiplicando tudo por menos 1. E aí a gente ficou com 4x é igual a 10. O 4 vai passar dividindo, então a gente fica com 10 dividido por 4, e 10 dividido por 4 é 2,50. Então encontramos o valor de x. X é igual a 2,50. Repare que quando você tem alternativas, você nem precisa ficar calculando o valor do y, dependendo das alternativas que você tem. A única alternativa que apareceu 2,50 é a alternativa D, certo? Então as outras não tem 2,50, você não precisa nem analisar se elas estão corretas. Com certeza o nosso y tem que valer 1,60. Mas se você quiser comprovar para ver se realmente isso acontece, o que você tem que fazer? Pegar esse 2,50 e trocar aqui, ó, no lugar do x. Então a gente ficaria com essa equação. Y é igual a 9 e 10 menos 3 vezes 2,50, que é o valor do x. 3 vezes 2,50 dá 7,50. E aí você faz a conta 9 e 10 menos 7,50 e você vai reparar que vai chegar no valor que a gente já sabia ali embaixo na alternativa, que é 1,60. Beleza? Seguimos adiante então. Pergunta número 5, a pergunta da AP, que caiu no ano de 2018, né? Que fala aí, ó, um estacionamento cobra a diária de R$12 por moto e R$25 por carro. Ao final de um dia, o caixa registrou um total de R$2.415 para um total de 120 veículos que tinham nesse estacionamento, né? Quantas motos e quantos carros usaram o estacionamento nesse dia? Então, esse daí é um problema que a gente precisa interpretar, montar o sistema e depois resolver esse sistema para encontrar o total de carros e motos presentes nesse estacionamento nesse dia. Como que a gente faz isso? Bom, a gente sabe que o carro está dando aqui o valor da diária, né, por R$25 e a moto por R$12. Então eu sei que se eu pegar o total de carros multiplicado por 25, que é o total que cada carro paga, né, por dia, mais o total de motos multiplicado por 12, que é o total da diária de cada moto, eu sei que eu vou obter naquele dia o valor de R$2.415. Então essa é a nossa primeira equação do sistema, certo?
Outra coisa que eu sei é que o total de veículos, carro mais moto, é igual a 120. Por quê? Porque diz aqui, ó, que é um total de 120 veículos entre carros e motos. Então, carro mais moto igual a 120. Encontramos, então, o nosso valor em dinheiro e o nosso total de veículos. São duas equações que a gente tem aqui. Beleza? Vamos usar o método da substituição isolando o valor do carro. Então, o carro aqui na segunda equação, ele ficou isolado, o M passou para o outro lado, trocando o sinal. Então, ficamos com 120 menos M. Agora, eu vou pegar essa equação que eu acabei de isolar e vou substituir lá na primeira equação. Então, eu peguei a equação 1, equação número 1. No lugar onde tinha carro, eu estou trocando por 120 menos M, que é o valor que eu encontrei aqui. Ó. Carro é igual a 120 menos M. Então, onde tinha carro, que era C, eu troquei por 120 menos M. E aí, agora, vou copiar o resto da equação e resolvê-la, certo? Vamos lá, então. Resolvendo isso daqui, ó. 25 vezes 120. Vou fazer aqui do ladinho, certo? 25 vezes 120. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5. E 1, 6. Mais 2 vezes 120 dá 240. Somando tudo, nós temos 10 foi 1, 3. 3.000, certo? Então, 25 vezes 120 deu 3.000. Menos 25M. 25M. Mais 12M's. É igual a 2.415. Então, aqui, repare, você tem 25 M's devendo, você tem 12 M's para pagar. Então, aqui, juntando esses dois, vai ficar menos 13 M's. O 2.415 está positivo. O 3.000 vai trocar de lado, vai trocar de sinal. Então, ele vai passar a ser negativo. E a gente vai fazer essa continha aqui. 3.000 menos 2.415. Lembra que fazer essa conta é a mesma coisa que você tirar 1 do primeiro e tirar 1 do segundo. Então, eu posso fazer essa conta como se ela fosse essa conta aqui, ó. Para você não precisar ficar emprestando o tempo todo. Olha lá. 2.999, 2.414. Eu tirei 1 de cada, e aí os empréstimos já estão feitos, ó. Então, 9 menos 4, 5. 9 menos 1, 8. 9 menos 4, 5, 2 menos 2, nada. Sobrou 585. Então, desse lado, nós ficamos com menos 13M's é igual menos 585. O M fica de um lado, o 13 passa dividindo, né? O 13 negativo, então ficamos com menos 585 dividido por 13. Vamos ver quanto é que vai dar essa conta? Vamos fazer ela aqui, ó. 585 dividido por 13. O 13 cabe no 58 4 vezes. 4 vezes 13 dá 52. E sobra 6. Abaixo 5. O 13 cabe no 65 5 vezes. 5 vezes 13 dá 65 e não sobra nada. Então, aqui você encontrou o valor de motos igual a 45. Certo? Encontrando as motos sendo 45, você tem que encontrar agora o total de carros. Repare que aqui você precisa encontrar o total de carros. Por quê? Porque você tem total de carros diferentes na alternativa B e C. Então, vamos voltar para a equação que a gente estava aqui, ó, que é C é igual a 120 menos M, e trocar o 45 ali no lugar do M, né? Então, ficamos com 120 menos 45. E aí você vai encontrar que é 75 carros, certo? Então, são 75 carros e 45 motos, ou seja, a alternativa correta, alternativa C, de casa. Gente, então até aqui foi a nossa aula de hoje, certo? Falamos sobre sistemas de equações lineares, falamos sobre a solução através do método da adição, através do método da substituição, através do cálculo mental. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, espero que vocês curtam aí a aula e se tiverem dúvidas, lembrem, postem lá no Google Sala de Aula, mandem seus recados, tô por aí, tá bom? Um abraço a todos e até mais.